que nos diz assim, o título fala assim, Nabote não atende a Acabe. Ele fala assim, passado esses acontecimentos, Nabote, jezreelita, tinha conseguido formar uma boa plantação de uvas, e Jezreel ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Versículo 2 fala, certo dia Acabe solicitou a Nabote, cede-me tua vinha para que eu a transforme em horta, já que ela está situada junto ao meu palácio. Ponto e vírgula, ele fala, em troca te darei uma vinha ainda melhor, ou, se preferir, pagarei em dinheiro o seu valor. Versículo 3 fala, todavia Nabote replicou ao rei, Yahvé me livre de te entregar a herança de meus pais. Versículo 4 fala, então Acabe foi para o palácio irritado e muito aborrecido por causa da resposta do modo de falar de Nabote, diz Jezreel, porquanto lhe havia dito francamente, não lhe entregarei a herança de meus pais, e por isso, estendeu-se sobre o leito, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Nós estamos diante de um texto aqui que fala de Acabe, não pode falar de Acabe, por exemplo, sem falar de Jezabel e sem falar também das injustiças também. Esse texto aqui é bem claro, que o inimigo todo dia, ele tenta roubar tudo aquilo que Deus está dando para você, que é a vida eterna. Ele tenta lançar primeiramente dúvida na sua mente, Será que você vai para o arrebatamento? Qual o texto que você usa? Qual a base bíblica que você tem para isso? Nós temos 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 ao 18, mas 16 e 17 nos diz claramente do arrebatamento. Então, nós acreditamos nisso, porque tem muitas dúvidas aqui sendo lançadas, E o inimigo ele é especialista em lançar dúvida desde o princípio e até com Jesus também, lançar dúvida nele, falando, lança-te daqui para baixo, que está escrito que Deus dará ordem aos seus anjos, ao teu respeito, mas não está escrito que é para você se lançar. Na verdade, ele acrescenta, nós temos que ficar bem atentos com esse tipo de espírito que tenta enganar o povo de Deus. E aqui nós temos também outro título também, outro texto quando você vai ler um pouco mais para frente, você vai ver aqui que Deus trouxe isso aqui para mim, essa mensagem, para os irmãos. Está falando de vinha, está falando de herança, para que nós possamos ficar atentos com tudo isso. E a herança que Deus tem para nós, não é coisa só terrena aqui, para que o inimigo não venha roubar, E o inimigo representa essas partes aqui que nós estamos vendo, Mas aqui eu quero ser breve e rápido na palavra de Deus também. No versículo 10 aqui fala assim, fazer comparecer diante dele 2 homens inescrupulosos, que acusem desse modo tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Em seguida levai para fora e apedrejai até a morte. Que é isso que o inimigo tenta fazer com as vidas do ser humano, com a vida de cada um de nós, E aqui também Acabe, a gente vê assim, há 3 tipos bem claro de pessoas, Aqui, maldosa também, aqui que a gente vê, Aqui retratada. Primeiro, Acabe, que era mau, com uma personalidade, era fraca, e temerosa. Você vê aqui também o segundo pessoa aqui era Jezabel. Jezabel não é só um espírito de mulher, aquele que tudo persegue as coisas de Deus, tudo que é a palavra de Deus, você persegue, você tenta matar os profetas. Então não quer ouvir a palavra pura e verdadeira. Então isso daqui representa a Jezabel, que é um espírito, que pode estar em qualquer pessoa.
É uma mulher assim, a gente vê que é uma mulher má, né, de temperamento forte, né? Agora o terceiro aqui também são os líderes. Quando você vai ver aqui, esse contexto tudo aqui, tem os líderes religiosos, né? Os anciões também, que também era maligno, mas sem caráter também, e despersonalizado e sobrevivente, né? É aquele tipo de pessoas, né, de gente que sempre assim, algo, né? Ele está falando assim, ó, não sei, não posso, né? Não é comigo, só cumpro ordem. Então esse tipo de pessoas você vai se deparar no seu trabalho, na sua casa, diariamente. Por exemplo, isso daqui, eles poderiam muito bem ter ido com a palavra de Deus. É aquela pessoa que não está nem aí se você está passando por uma prova, se sua família está destruída, ele fala, não estou nem aí, essa prova não é minha, a prova é dele. E nós não podemos pensar assim, porque essa palavra aqui está mais perto de mim do que de vocês, está perto de cada um de nós. Então nós devemos refletir nas nossas decisões e se nós estamos ajudando os nossos amigos, os nossos vizinhos a superar, né, toda a acusação que tem do inimigo sobre as vidas de cada um, que o objetivo do inimigo aqui é acusar, né, e condenar, e depois disso tentar jogar você no chão. E igual a gente vê muitos aí comendo lixo, isso não é normal. Então chega ao ponto disso aí. Por quê? Né? Porque tem muita gente precisando de ajuda, e espiritualmente nós devemos ajudar eles, aqueles que querem ajuda. Tem gente que não quer ajuda e nós não devemos tem que deixar a escolha dele, porque se a pessoa não quer ajuda, então tem que deixar ir até onde Deus for trabalhar naquela pessoa. Bom, esta é a mensagem que Deus trouxe aqui para cada um de nós meditarmos, né? Seja abençoado com essas palavras aí, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.